Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você conhece esse mandamento, mas você sabe o que realmente ele significa? Talvez você tenha até uma certa noção, eu não estou aqui para dizer que você está errado, mas que tem muita coisa que muita gente boa por aí não sabe sobre isso. Ah, isso tem sim. E o nome de Deus? Que nome é esse que eu não posso tomar em vão? É Deus? É Jeová? Qual que é de fato? Nesse vídeo eu vou te falar justamente sobre isso. Eu vou te contar 6 maneiras com que você pode estar quebrando esse mandamento. Por isso, se você ama o seu Deus, quer entender bem quais são os seus mandamentos, fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar o terceiro mandamento. Para saber mais sobre os fundamentos dos mandamentos e a explicação de cada um deles, basta você acessar a playlist que está bem aqui na descrição. Aí vai estar tudo bem explicadinho para você, de um jeito simples, mas sem deixar de lado a profundidade teológica que esse assunto requer. Porque se existe um lema que a gente procura seguir aqui nesse canal, é que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. Isso é um assunto sério e quando o seu nome é tratado de uma maneira irreverente, isso se torna uma violação de um dos mandamentos divinos. Se você assistiu o primeiro vídeo dessa série, você bem sabe que os 10 mandamentos eles são a base, o alicerce para todo o caráter santo de Deus e, consequentemente, da vida moral que dele se fundamenta. É muito comum no nosso cotidiano a gente colocar uma certa hierarquia de valores nos mandamentos. Quem aqui em sã consciência, por exemplo, teria coragem de fazer um bezerro de ouro e adorar ele? Isso é bizarro. Quem aqui teria coragem de matar alguém? Pois é, mas ao contrário dessas aí, usar o nome de Deus em vão não está muito distante do que a nossa cultura se acostumou a fazer não. No Antigo Testamento, a pena para isso era a morte. Você deveria ser apedrejado por toda a congregação se você fizesse isso. Por que Deus se importa tanto com uma questão de nome? Bem, em um nome há muito mais do que a gente possa imaginar. Na nossa sociedade, alguém pode pensar que um nome não tem tanta importância assim, né? A gente acredita que vale mais o conteúdo do que um nome, não é verdade? Mas isso é só uma impressão supérflua. Basta você perguntar aos grandes profissionais do marketing, eles vão te dizer o quanto, na verdade, as pessoas de hoje dizem que não, mas na verdade elas se importam com o nome sim. O nome ele está intimamente ligado àquilo ou àquele que ele nomeia. Para o povo hebreu, o nome estava intimamente ligado ao caráter da própria pessoa ou do seu pai, da sua casa. Né? Por isso, o nome de Deus ele tem tanta importância e tem tanto peso. Ele está ligado ao próprio Deus. Na realidade, o nome de Deus ele não precisa ser santificado literalmente. Isso porque Deus ele já é santo por definição. O que precisa ser santificado é a nossa atitude em relação ao nome dele. Mas que nome é esse? Quando a gente diz o nome de Deus, sim, a gente quer dizer que Deus tem um nome. Qual que é o nome de Deus? Bem, foi exatamente essa pergunta que Moisés fez depois de ter falado com o próprio Deus, que estava se manifestando lá na sarça ardente. Aí Moisés perguntou para ele assim, ó: quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que eu lhe direi? Aí Deus respondeu para ele, eu sou o que sou. Essa resposta de Deus é uma resposta que você deve ter percebido, se trata de uma tradução para o português. Mas o que ele disse de fato? O que está escrito lá no original hebraico? Nesse manuscrito aqui, ó, ele é datado de 1080 depois de Cristo. Vocês podem ver a indicação dessas letrinhas, que a pronúncia dele é RE. Esse na verdade é o verbo raiar, que é o verbo ser para a gente, uma forma verbal hebraica chamada de cal imperfeito. Em outras palavras, para não complicar muito, seria algo não apenas como eu sou, mas eu sou ou continuarei sendo ou sempre serei, porque o hebraico a gente não tem essa noção de tempo verbal definido. Ele vai sempre depender do seu contexto. Exatamente por isso que algumas traduções traduzem para o eterno. Mas mesmo assim, eu disse que a pronúncia é algo como RE. Mas os judeus não pronunciavam assim. Isso porque eles não queriam pronunciar esse nome que era sagrado. Daí quando eles iam ler, né, se deparavam lá com tetragrama, eles liam Adonai, que é uma forma hebraica para meu Senhor. Quando você vê aí na sua Bíblia escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, não só a primeira, mas todas, isso quer dizer que está lá o nome de Deus lá no original. Mas talvez você já tenha ouvido falar nesse famoso tetragrama. O que é isso? Né? Em hebraico ele tem essa forma aqui. Aí, transliterando essas letras para algum tipo de equivalência em português, a gente tem a letra YHWH. Essas letras são provavelmente um jogo de palavras do hebraico que usa o verbo ser também, uma certa mistura de eu sou, que é como Deus fala pra gente, com o que ele é, né, que seria o seu povo falando. Então, note essa presença desse escrito aqui, nesse exemplo de Levítico 1:1.
chamou o Senhor a Moisés e falou com ele. Aqui temos 4 letrinhas, diferente daquela forma que Deus disse a Moisés lá na sarça ardente. Aqui temos essa forma do tetragrama, que nos daria a pronúncia aproximada de Yahweh. Só que ninguém sabe ao certo como seria essa pronúncia real. É daí que vem a pronúncia Javé, né? Vem de Yahweh. Com uma pitadinha de português a mais, ficam popularizando ainda mais. A gente criou o Jeová. O fato é que é um nome santíssimo, absolutamente sagrado. Segundo a tradição rabínica, o seu nome não era pronunciado ou por temor a Deus ou justamente para que se evitasse a quebra do terceiro mandamento. Como diz o salmista, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mas o que é importante destacar nesse mandamento é o termo em vão, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, não é que eu não posso pronunciar o nome dele de forma alguma, mesmo porque se fosse assim eu já teria quebrado esse mandamento várias vezes aqui nesse vídeo. O problema não é pronunciar o nome de Deus, mas é fazer isso em vão, de uma forma vazia, fugaz, sem dar importância devida, que é exatamente o que a nossa cultura faz. Ela faz isso o tempo todo, né? Então, portanto, todo o tempo estamos quebrando esse mandamento. Então fique atento nessas 6 formas de quebrar o terceiro mandamento. Preste atenção em todas elas, principalmente na última, porque muito provavelmente é que você está mais se inclinando a violar. Bem, a primeira forma de quebrar esse mandamento é jurando. Quando alguém jura por Deus, está jurando por algo que não tem a menor capacidade ou a autoridade de colocar em jogo. Eu juro por Deus que isso é verdade. Você já falou isso? É mesmo? Quer dizer que você tem autoridade sobre ele para colocar a existência dele em jogo? Talvez você poderia optar por invocar a Deus como testemunha para ele te julgar, caso você esteja mentindo. Aí tudo muda de figura, exatamente como Paulo fez lá em 2 Coríntios 1:23. Ele falou assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Você deve lembrar também que alguns países cristãos fazem juramentos de dizer a verdade nos tribunais diante da Bíblia e diante do Senhor. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Mas eu mesmo, na minha vida cotidiana, eu opto por seguir as instruções de Tiago, quando lá em Tiago 5:12 ele diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro motivo. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O terceiro mandamento também proíbe as falsas profecias. A segunda maneira, então, de quebrá-lo é com essas visões inventadas. Elas não são apenas uma mentirinha ou um conselho que você faz para alguma pessoa, mas são reivindicações falsas de falar em nome de Deus. Sabe aquele irmão ou aquela irmã que sempre tem uma mensagem de Deus para você? Irmã, Deus me deu uma visão de que você vai casar com um homem alto, forte, de olhos azuis. Se você é uma dessas pessoas e costuma inventar essas visões, muito cuidado, você está quebrando o terceiro mandamento. A terceira maneira está ligada a essa que a gente acabou de falar, das falsas visões. Quem está ministrando ou oficiando em nome de Deus, sem qualquer zelo pelas coisas do Senhor, também está usando o nome de Deus em vão. São pastores ou pregadores que usam o nome de Deus para apoiar as suas próprias agendas políticas, suas ideologias, suas próprias crenças, ao invés de simplesmente lerem o texto bíblico, explicarem o texto e aplicarem o texto. Veja, eu não estou dizendo que quem lida com teologia não lida com política, por exemplo. Deve lidar sim, a esfera política ela também faz parte do reino de Deus. O problema é usar o nome de Deus para apoiar as suas próprias ideias. Aí tudo muda, entendeu? É uma grande responsabilidade subir no púlpito ou exercer qualquer ofício ligado à administração de sacramentos, por exemplo. Quem coloca as mãos nisso deve fazer com a maior reverência possível. Quarta maneira é usar o nome de Deus para fazer piada. Isso é péssimo. A situação humana é crítica. As nossas almas, deixadas por si mesmas, elas estão indo em direção ao inferno. A situação é urgente. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia de vida, nem exatamente o dia em que Jesus vai voltar. A gente precisa apresentar a palavra de Deus desesperadamente a todo mundo que cruza o nosso caminho ainda hoje. Quando se tem a oportunidade de fazer isso, algumas pessoas preferem trocar por uma piada, fazer rir. Talvez seja para poder dar uma última alegria antes do fogo do inferno, eu não sei. E ainda no meio dessa insanidade, ainda colocam o sagrado nome de Deus no meio das piadas. A gente deve ter o bom senso de que para certas coisas existe um limite. Esses limites são claros e certamente esse é o caso do nome de Deus. Existe hora apropriada para suas piadas e seus shows de humor. Se você é bem-humorado, ótimo, isso é um dom de Deus. Se você gosta de rir com humor, ótimo. A capacidade de se alegrar com piadas também é um dom de Deus, mas é um dom que certamente Ele não te deu para você rir usando o nome dele ou do seu filho.
O filho dele tem uma única mensagem, a mensagem da cruz. O nome de Jesus Cristo é sagrado demais para ser usado com piadas. Quinta maneira é manchando o nome de Cristo. Para fazer isso, basta você carregar em si o nome de cristão. E aí você comete alguma coisa que seja motivo de escândalo. É falsa a ideia de que um cristão não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Deixa que eles pensem o que quiserem de mim. Essa não é uma maneira muito sábia de se viver a vida cristã, não. A partir do momento em que as pessoas te olham e você se posiciona como cristão, as suas atitudes vão estar ligadas a Cristo. Note que eu não estou dizendo que você tem que ter atitudes externas sem levar em conta suas atitudes interiores, nada disso. Deus prova o seu coração, isso é verdade, mas é verdade também que o seu comportamento ele importa sim, importa muito. Às vezes as suas atitudes são a única forma de mostrar quem é Cristo para quem você não teve a oportunidade de pregar o Evangelho, por exemplo. Deus não quer ver o nome dele profanado, não. Pensa nisso. E a sexta e última é aquela que eu disse que muito provavelmente você está se inclinando para violar e isso é muito sério. Don Carson, no livro dele O Deus Presente, ele traz uma ilustração perfeita disso que eu quero explicar. A razão por que a gente não deve dizer, ai meu Deus, né? Você já falou isso? Ai meu Deus do céu. Quando a gente, por exemplo, atinge o polegar com um martelo, ou dizer, ai Jesus, quando a gente é desapontado, por exemplo, isso é porque diminui a Deus. Pergunte para a pessoa que acabou de usar o nome de Deus porque machucou o dedo dela com o martelo, fala para ela assim, ó, olha, eu gostaria que você não usasse o nome do meu Salvador dessa maneira, não. Muito provavelmente ela ia te responder, mas eu não quis dizer nada com isso. Pois é. Esse é justamente o problema. Ela não quis dizer nada com o nome de Jesus. Essa é a razão exata por que esse uso ele é profano, ou seja, comum. Usar o nome de Deus ou de Jesus quando você não quer dizer nada é profano porque é banal, é insignificante. A gente está lidando com Deus, não devemos dizer ou fazer nada que diminua ou menospreze esse nome. Esse uso é, na melhor das hipóteses, desrespeitoso, ingrato, desprezador. Na pior das hipóteses, diminui a Deus e desce ao nível de idolatria. Agora me conta aqui nos comentários. Você tinha ou você ainda tem esse costume de tudo falar, ai meu Deus, ai Jesus? Me conta aqui. E esse estudo não para por aqui não. Se você quiser acompanhar os próximos mandamentos, é só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar ligado quando um novo vídeo for postado e quando ele estiver no ar, ele vai aparecer bem aqui para você. E se você quiser ler a Bíblia inteira com a gente, basta você se inscrever aqui no link da descrição e entrar para participar da jornada mais incrível da sua vida. Eu te encontro lá.